É doideira. Mas a palavra de Deus, ela diz que a palavra de Deus mesmo, ela é loucura, não é? Então, quando a gente tem a palavra de Deus na gente, a gente começa a ficar doido no bom sentido. Amém? Dá para entender isso? Pronto. Ter a palavra de Deus dentro de você é andar na contramão. Ficou fácil de entender? Não é fácil de entender? Que andar na contramão é quando temos a palavra de Deus em nós. Quando nós andamos com a palavra de Deus, nós começamos a andar na contramão. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia ou ligassem a Bíblia de vocês. Provérbios capítulo 3, versículo 3 até o 6. Se você puder botar na versão da Viva, eu agradeço, se tiver a Viva aí. Porque a Viva é uma Bíblia mais adolescente, né? É uma Bíblia assim até 20 anos, por aí no máximo. Quando você lê a Viva, você entende tudo. Tem a Viva aí? Oi? Provérbios capítulo 3. Se você quer uma Bíblia de fácil compreensão, a NTLH é fichinha para Viva, né? Você entende tudo na Viva. Tem? Acho que essa não é a Viva não, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Está escrito Viva, é? Deixa eu ver, viu? Obrigado. Não, é não. Essa não é a Viva não. Mas essa é uma viva depois da Viva. Vê se tem a NTLH. Tem? Pronto. Pode ser na NTLH, acho que fica mais fácil. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-a sempre bem gravada no coração. Eu vou ler a Viva para vocês entenderem melhor. Nunca deixe de ser uma pessoa sincera e bondosa. Faça disso uma regra de vida e grave isso no seu coração. Assim você será respeitado pelos homens e Deus lhe mostrará o seu grande amor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto você for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho de sucesso. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Na verdade era até o 7. Não fica bem legal, né? Nessa Viva, fica bem fácil da gente compreender aquilo que está escrito. Ficou fácil para vocês entenderem a minha leitura? Ficou mais fácil do que lá? O que é que vocês acham? Ficou mais fácil? Enfim, a gente sabe que tudo que é uma situação meio complexa, como é o sistema mundial hoje, né? Vocês já devem ter ouvido, né? Quem é adolescente ou jovem que usa, por exemplo, um brinco, né? Eu falo isso porque eu usei 5, eu tinha 3 nessa orelha e 2 na outra, né? E não muda muita coisa não, tá? Você continua sendo crente, não faz diferença. Eu parei de usar porque fede, eu enjoei porque fedia o negócio, não gostava não do fedor que ficava. Enfim, mas você já deve ter ouvido, se você já teve vontade de colocar um brinco, você sendo um homem, ter vontade de colocar um brinco, já deve ter ouvido dos seus pais ou dos seus avós, que se botasse um brinco ele arrancaria da sua orelha, não é? Oi? Ou arrancaria a orelha junto, né? Ia para fora de casa, né? Na minha época minha mãe me disse: você só bota um brinco quando se sair da minha casa. Aí quando eu casei eu botei, ó, que viagem. Esperei casar para botar. Enfim, então a gente entende que isso é um sistema, não é? É um sistema de valores. Seus avós, seus pais têm valores que muitas vezes para você esse valor não tem tanto valor. Vocês concordam comigo? Isso se chama sistema, tá? À medida que eu for falando, que eu perguntar se vocês concordam comigo,
balance pelo menos a cabeça para entender que você concordou, senão eu vou ter que repetir de novo a mesma coisa. Eu acho que você não quer ouvir eu repetir a mesma coisa novamente. Amém? Já melhorou a balançada de cabeça, tá vendo? Agora sim, para viver de acordo com o sistema, ou seja, viver de acordo com o que já está acontecendo no mundo, a gente não precisa pensar muito. A gente só precisa ir. De repente, a galera inventa de fazer um corte de cabelo diferente. E aí todo mundo faz o mesmo corte de cabelo. Fica fácil. Fica. Na época, quando chega entre fevereiro e março, quando está o dito cujo do carnaval, todas as calopsitas são soltas. E aí todo mundo pinta o cabelo de amarelo ovo, de branco, nevou, não é? Então as calopsitas ficam tudo solta na rua. E o que é que acontece? É fácil fazer isso. Você olha, você diz, eu vou no barbeiro virar uma calopsita. Aí vai lá e vira lá uma jandaia, uma arara, qualquer coisa que seja, não é? De repente vem alguém e joga uma moda diferente, um estilo de roupa, um chapéu, uma volta, um tênis, né? Teve uma época que todo mundo só queria usar All Star, agora muita gente quer usar Vans. Então, seguir numa moda, num sistema, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, andar na contramão desse sistema, para a gente andar na contramão de qualquer sistema, a gente precisa ser consciente e intencional. Dá para entender? Para andar na contramão de qualquer coisa, eu e você precisamos ser intencionais. A coisa mais difícil que tem é andar na contramão. Além de ser intencional, para quem já andou de bicicleta na contramão numa via de carros, você precisa ser muito atencioso, não é isso? Vai andar descuidado e vai para o meio da pista, você não está vendo. Você vai lá e de repente o carro vem com tudo, e agora para você voltar? Né? É mais difícil ainda. Se você está na mão correta, o carro que vem atrás de você, ele vai dar umas buzinadas até que você saia da frente. Mas se você está aqui, de repente do nada você vai para frente, aquele carro não vai frear, vai bater com você. E muitas vezes, andando na contramão, nós vamos trombar com situações, e aí você vai poder dizer nessa situação assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso é a palavra de Deus que diz. Por isso que a Bíblia é loucura. Tá dando para entender? Então lá em Provérbios, quando a gente estava lendo aí no capítulo 3, fala, quem tá ouvindo esse conselho, acredita-se que nesse capítulo são os conselhos que Davi deu para Salomão. Salomão foi o cara mais sábio que já existiu. E é verdade. E não é o que o Pablo Marçal diz que ele é menino. Não é. Salomão foi o cara mais sábio que já existiu. E aí Salomão reescreve esses conselhos. Eu queria que você se atentasse um pouquinho para o versículo. Bota no 4, por favor. No 5, perdão, 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. E o 5? E o 6, perdão? Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então assim, uma coisa que vai acontecer comigo e com você, é que muitas vezes nós erramos o caminho certo, ou paramos de andar na contramão e começamos a andar a favor do sistema, porque nós estamos culturalmente influenciados por aquela situação. É uma cultura que nos influencia. Então, para andar na contramão, a gente precisa andar não só na contramão, mas também na contracultura. Isso não quer dizer que num local que está todo mundo de terno, você vai chegar lá de sunga de praia. Não é isso. Não é isso a contracultura. Mas a cultura são os usos e costumes de um determinado povo. Vocês devem estar estudando essas coisas de cultura. E quando eu falo de cultura, vocês devem estar entendendo aí muito bem. Porque quer você esteja na universidade, que tem alguns aqui de 20 anos já,
18, 19 anos, quer você esteja no ensino médio ou fundamental, você sabe que você estuda sobre culturas passadas, e eram costumes antigos. Já pensou alguém do século 17 por aqui? Aqueles caras que tinham umas perucas brancas, que andava assim com a roupa bem formal, né? Para você seria o quê? No mínimo estranho. Você olhar para esse cara e você dizer no mínimo que ele era doido, não é? Mas na época dele, aquilo ali era a coisa mais importante para ele. Aquilo ali era sinônimo de ser rico, de ser culto, de ser inteligente, tá? É a mesma coisa, é quando você está vivendo pela palavra de Deus, pela Bíblia, é como se você tivesse com uma peruca branca e com a roupa medieval. Por quê? Porque a palavra de Deus é a mesma coisa ontem, hoje e sempre será. A cultura da palavra de Deus, ela não muda, tá? E aí muitas vezes nós temos que lutar contra situações que acontecem conosco e que muitas vezes são muito percebidas nas nossas atitudes. E todas essas situações nos fazem andar a favor da cultura, a favor da mão errada e não na contramão do sistema. Tem uma banda de rock que eu gostava muito, né? Gostava porque ela acabou, agora querendo voltar. Aí gravou 2 músicas, parou de novo. Chama Fruto Sagrado. E tem uma música deles que chama Na Contramão do Sistema. Quem gosta de rock, vai a dica aí. Um rock de vergonha que presta, com nenhum membro esquerdista, então é de Deus esse negócio. Vamos lá. Então, algumas coisas a gente termina praticando. Vou dar um exemplo para vocês. A gente começa a viver com as pessoas ao nosso redor num sistema de competição. A gente começa a competir com as pessoas ao nosso redor. E aí, às vezes, a gente joga desculpas nisso aí. A gente diz assim: eu não consigo não competir. É mais forte do que eu, né? Não sei se você já pensou nisso, mas às vezes a gente pensa, a gente burla a nossa mente, porque a gente só precisa falar isso para a mente, dizendo assim: não, é mais forte do que eu, Deus me perdoe, na próxima eu não vou mais entrar nesse processo de competição com as pessoas ao meu redor. E aí termina voltando de novo para esse processo de competição. Por quê? Porque você está pedindo atenção para si. Dá para entender? E aí às vezes a gente vai e entra num processo mais de rebeldia. A rebeldia, ela nasce muitas vezes em algumas vontades revolucionárias que a gente tem. E essas vontades revolucionárias é uma vontade de ter voz ativa, né? Quando, na minha época de escola, o que fazia a galera ter voz ativa era estourar uma bomba na privada dos banheiros. Então a galera ia nos banheiros, estourava uma bomba e a gente começava a chamar o outro de Bin Laden, disso, daquilo outro, esse bicho é doido mesmo e tal. E cada um que fizesse uma doideira, era pinchar. Hoje, a revolução, a rebeldia está em dizer assim: pai, eu vou casar com homem. O cara sendo homem, né? A menina, eu vou casar com outra menina. Então é umas rebeldias meio doidas, né? Não vai dar nada, não vai dar em nada. E aí, é querer ser diferente. É gente que chega para você e diz: aí, qual é a sua preferência sexual? Aí o que você vai dizer para essa pessoa é: você trabalha com o quê? Porque às vezes a pessoa não tem um pau para dar num gato, mas já tem preferências sexuais e já quer ser uma voz ativa na sociedade. E aí entram essas rebeldias, que é a necessidade de se identificar com coisas. E isso tudo vai de encontro à palavra de Deus. Outra coisa que são situações que acontecem com você, até comigo, que a gente acha que são coisas normais. Que a gente acha que são coisas que a gente faz sem querer. Uma delas é a mentira. Por exemplo, não quero que você levante a mão, porque eu sei que todos levantariam a mão. Mas quantos de vocês não já inventaram mentira para os seus pais? Para a mãe ou para o pai? Quer seja para ir para
um lugar que você sabe que Ele não deixaria que você fosse. Ou para estar com alguém que seu pai não quer que você esteja, ou sua mãe não quer que você esteja. Às vezes eu dizia para minha mãe que ia para um lugar, e minha mãe dizia assim, não vai não. Eu falava, não, mas todo mundo vai. Ela dizia, mas você não é todo mundo. Você é meu filho e sou eu que determino. Só que às vezes a gente inventa situações, ou quando a gente não mente, a gente omite. A gente omite situações para manipular a situação e acontecer da forma que a gente quer. E isso aí também é algo errado, que a gente acredita que aquilo ali já está na gente, é sem querer que a gente faz. Não sei se vocês já se pegaram fazendo alguma coisa assim. Se não, orem por mim, por favor. Tem uma outra coisa que acontece muito, que você diz assim, isso aqui é difícil demais de dominar. Preguiça. Sabia que preguiça é pecado? Ser um preguiçoso dentro de casa. Não lavar um prato. Não varrer uma casa. Não perguntar se está precisando de ajuda. Às vezes seu pai, sua mãe ou alguém da sua família vem do supermercado com 50 sacolas na mão e você lá sentado olhando. Quando a pessoa deixa as sacolas no chão, aí você ainda grita assim, mãe, trouxe meu Danone, meu achocolatado, mãe, comprou o que para mim? Tá entendendo? O nome disso é preguiça. Se eu chegar com 50 sacolas na mão, minha filha fizer uma pergunta dessa, eu jogo a chocolatada dela no chão e piso. Só de raiva. Não venha não. E às vezes a gente age dessa forma. Só que às vezes é engraçado, mas entenda que isso te faz muito imaturo ou imatura. E às vezes você pensa, eu quero tomar minhas próprias decisões, quando você nem consegue ajudar alguém dentro de casa. Por exemplo, vou perguntar, quem usa a internet dentro de casa? Continua com a mão levantada agora, quem paga por isso? Também. Tá vendo? Quem ajuda a pagar? Tá vendo? Metade. 2 pessoas ajudam. Aí muitas vezes você em casa vai e diz, essa internet tá uma porcaria de lenta. A vontade que dá, eu sendo seu pai, era no seu pé do ouvido. Miserável ingrato. Pá! Para cair. A vontade que dá é essa. Aí você vai e a gente começa essas culturas, e começa a cultura da ingratidão, por exemplo. Está em casa, vai comer, termina de comer, aí no outro dia vai comer, aí diz, já estou enjoado de comer frango, já estou enjoado de comer carne. Há uma cintura usada no meio das pernas, para se mijar um pouquinho. Você sabe quanto custa um prato de frango? Sabe quanto custa um quilo de carne? E às vezes a gente faz essas coisas, porque isso são coisas ruins da nossa natureza. São coisas que agridem, porque a gratidão, ela antecede a multiplicação e o milagre. A ingratidão, ela antecede a divisão e a miséria. Quando a gente é ingrato, até o que a gente tem a gente perde. O cara chegou para multiplicar os talentos, era para multiplicar, não multiplicou. Disse para Jesus que não multiplicou, está aqui aquilo que você me deu. Ingratidão. Jesus olhou, servo mais negligente, mas ele não ficou aí não. Ele falou assim, até o que você tem vai ser tirado. Sabe por que muitas vezes seu pai, sua mãe ou algum familiar seu que lhe cria, que às vezes você não é criado por pai e mãe. Eu não fui criado pelo meu pai e assim, durante um grande período fui criado longe também da minha mãe. Então assim, eu sei o que é não ser criado nem por pai nem por mãe também, tá?
se você for assim como eu fui. Mas, às vezes, quando a gente age dessa forma, com ingratidão, a gente está dizendo assim: eu não valorizo aquilo que você faz por mim, e aquilo que você faz por mim não importa. Se não importa, por que o seu pai faria mais por você? Por que sua mãe faria mais por você? Se você não demonstra amor. Eu fico olhando a palavra de Deus, e quando a filha fazia assim para o pai, ó, sabe o que acontecia na Bíblia? Vocês vão se assustar, porque a Bíblia é loucura, tá? Eu disse que era doideira, não foi? O pai cuspia na cara dela e dizia: saia da minha casa. Ela ficava 7 dias fora. Tá pensando que ia pra casa de parente? Era fora mesmo. Fora. Aí quantas vezes seu pai, sua mãe fala com você, vai fazer isso, aí você vai pro canto, tudo eu nessa casa, não faz nada, lava um prato. Quando lava um prato, deixa o prato ainda sujo, cheio de gordura. E a mãe: lava esse prato direito, menino, lava esse prato direito. O que é que você está merecendo? Uma pisa boa. Essa geração de mimimi, de não, vai traumatizar o menino. Vai não, já levei uma acabada de vassoura na minha canela que quebrou a vassoura no meio. Estou vivo até hoje, bonzinho, das ideias, não estou traumatizado. Não estou. Seu pai só faz, a gente vai conversar, começa, nem bateu. Não existe isso, gente. Outra coisa, a penúltima coisa que eu vou falar: desobediência. A desobediência, né, como o nome já diz, que é o contrário da obediência, ela não é somente uma ação que lhe fere. Ela fere a pessoa que pediu para que você fizesse algo. Para você ter ideia, a desobediência, ela chega a ser satânica. Satanás, ele foi desobediente desde o princípio, rebelde desde o princípio, mentiroso desde o princípio, preguiçoso desde o princípio. Todas essas características ruins habitavam no próprio diabo, no próprio Satanás, e habitam nele até hoje. A Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Olha para aí, que doideira. Isso não é loucura? Eu disse a vocês que era doideira. Ouvir a Bíblia é doideira. Não é igual: Jesus é amor, vem do jeito que está e permaneça. Não, vem do jeito que você está, mas mude. É diferente. Quando a gente desobedece, a gente está dizendo: sabe o que? Deus, o que você escreveu a respeito de honrar pai e mãe e obedecer não serve para mim. E eu não estou nem aí para o que o Senhor disse, que a minha vida vai ser prolongada se eu fizer isso. Estou nem aí para o que você disse. O que você disse para mim não importa. Eu não faço questão de viver mais. É isso que você está dizendo. Eu não posso nem dizer para você: não seja burro, porque isso eu estaria ofendendo o animal. Não faça isso, porque o burro não tem a consciência que você tem. Outra coisa que é muito ruim para a sua vida chama-se pornografia. E não adianta vocês fazerem cara de paisagem como quem não sabe isso, porque quem tem pelo menos o TikTok instalado no celular, vocês sabem muito bem o que é isso. Na minha época, quando eu era pivete, para se ter acesso à pornografia era uma briga, era muito difícil. Ou tinha revista, que hoje ninguém nem vê mais, nem existe mais isso, eu acho. Ou uma internet de escada, vocês nem sabem o que é. Se vocês reclamam da internet de vocês, que muitas vezes é de 100 mega, a minha era de 56 kbps, e não chegava a 56, dava 29 e 30. Sabe o que é 56 kbps, 29 e 30 kbps? É 0,0023 de 100 mega. Sabe o que é isso? Sabe um vídeo de 1 minuto? A gente apertava o play e botava para carregar. 1 da tarde, 4 horas a gente ia ver e estava na metade. Sabe o que é isso? 4 horas da tarde, a gente ia olhar o vídeo e ainda estava na metade de carregar. Porque vocês não vão entender nunca se eu não explicar assim.
E quando a internet caía, a página fechava. E você perdia toda aquela espera. E está pensando que o vídeo era em 4K? Em HD? Não. O vídeo que a gente assistia, quando a melhor resolução que tinha era 480p. Sabe aquele pior celular que você já teve? Ainda é o dobro dessa resolução. Então, nessa época, eu vi pornografia. A pornografia da época parecia vídeo de Minecraft, se relacionando. Dá para entender o que é isso? O povo era tudo quadrado, porque a resolução era feia, terrível. Mas eu não tinha essa consciência de Jesus. E mesmo não tendo a consciência de Jesus, eu sabia que estava errado. Eu sabia que aquilo não era para mim. Então, a pornografia, sabe por que ela é tão errada? Porque ela, em primeiro lugar, ela desonra aquele que está assistindo a pornografia. Você que assistiu ou assiste, mesmo que seja de vez em quando, uma vez por mês, no seu tempo, não sei. Primeiro, ela desonra você. Por quê? Porque o seu pensamento, ele deve ser direcionado para quando você casar, a pessoa com quem você vai casar. E aí você pode dizer para mim, mas pastor, é mais forte do que eu não consigo resistir, me dá uma agonia terrível, eu já acordo desesperado, os meninos, né, ou as meninas, eu tenho que me masturbar, senão eu não consigo viver aquele dia, eu preciso passar por isso. Você não precisa passar por isso, eu vou lhe provar. Vocês acreditam que eu consigo provar isso? Dá para provar? Você não precisa passar por isso? Vou provar já já. Segundo lugar, a gente quando pratica a masturbação e vê pornografia, a gente também desonra a Deus. A palavra de Deus diz que a gente não deve pôr diante dos nossos olhos coisa maldita. Então a gente também desonra a Deus. Terceiro ponto que a pornografia gera. Ela desconsidera os avisos de consequência em relação àquilo. E não considera perder a comunhão com Deus. Quando a pessoa vai para a pornografia, ela está desconsiderando a comunhão dela com Deus. Agora, dados todos esses nomes de tipos de pecado, e sabem, eu podia falar muitas coisas para vocês hoje. Eu podia falar com vocês sobre como vencer na vida, como tirar boas notas. Mas isso aí, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar. Mas quando você pesquisar na Bíblia, o que é que você vai encontrar é a palavra de Deus dizendo assim: se arrependa, abandone, pare com isso, mude. Isso é o que a Bíblia diz para mim e para você. E eu digo para você que ninguém é viciado em pecado nenhum. Você pode dizer, rapaz, eu não consigo ficar sem me masturbar. Consegue. Primeiro ponto, uma razão bíblica para isso. Deus não dará sobre nós tentação que a gente não possa suportar. Esse é o primeiro ponto bíblico para isso. Então não existe viciado em pornografia, em desobediência, em mentira, nada o que for, exceto uma situação patológica que mesmo assim, estou falando eu, não acredito. Não acredito em pornografia patológica. A não ser que a pessoa tenha realmente uma demência, né? Um problema mental. Ou um distúrbio mesmo na cabeça que não seja uma demência, mas alguma dificuldade de raciocínio mesmo. Às vezes acontece.
Mas é assim, 1%. Alguém aqui tem alguma demência? Não, né? Então, glória a Deus. Então, com vocês, nenhum de vocês pode ser viciado. Em nenhum tipo de pecado, amém? Ponto número 2. O vício, ou o que a gente acha que é vício, ou a falta de controle daquilo que fazemos, é um processo de oferta e demanda. Eu quero que você pare agora um pouquinho e pense: quem é a pessoa que você mais ama na vida? Alguém, qualquer um. A pessoa que você mais ama. Pai, mãe, irmão. Todo mundo já pensou? Quem já pensou, levanta a mão. Quem não pensou, vou dar mais tempo. Todo mundo pensou, né? Tu não pensou, não? Então pense. Rapaz, já era para tu ter pensado, tu era para ser o primeiro. Pensou? Agora pensou, tá vendo? A pessoa que você mais ama. Pensou, né? Digamos que você está com o seu celular ou o seu PC na mão. Pode baixar a mão, pessoal. O celular ou o seu PC na mão. Pronto para ver pornografia. Pronto, totalmente pronto. De repente, entra um ladrão. Entra alguém, precisa ser ladrão não. Entra alguém na sua casa. E ele está com uma faca desse tamanho. E ele bota a faca no pescoço da pessoa que você mais ama. Ele segura a faca assim, ó. O pescoço está aqui, ele bota a faca aqui e bota a outra mão aqui. Imaginou a cena já? Imaginou? Todo mundo imaginou a cena? Continua com a cena na cabeça. E aí ele diz: se você se masturbar, eu vou enfiar essa faca agora no pescoço dessa pessoa. E aí? Você faria? Quem faria? Quem tem coragem? Levanta a mão. Não tinha. Então isso depende da oferta. Não é? Deu para entender? Que não tem viciado? Agora, se você fizesse, o que é que iam dizer de você? Esse é doido. Esse come fezes e rasga dinheiro. Não ia? Mas fora isso, ninguém ia dizer isso de você. Não é verdade? Aí agora então vamos para outro caso. Outro caso. De repente você está lá com o seu celular. O mesmo exemplo, só que agora vai ser diferente. Você está lá e já vai procurar um site pornográfico. Xvideos, Pornhub, Pornotube, qualquer um desses, que alguns de vocês já acessaram, ou ainda estão acessando. Tá? E aí você chega nesse site lá, e vai abrir, só que ainda está carregando. E chega alguém com, eu vou dizer muito não. O que é que uma menina hoje... Pronto, para as meninas ou para os meninos com iPhone 15 Pro Max. Ele diz assim: se você não fizer isso, eu vou te dar um iPhone 15 Pro Max. Quem é o doido que vai fazer? Quem é? Alguém tinha coragem? Eu vou botar um iPhone menor, botar um 11 Pro Max. Alguém tinha coragem? Não tinha. Então isso depende da oferta. Dá para entender que quando você se masturba, você não está se satisfazendo, você está se prostituindo, você está se vendendo para Satanás. Você está se vendendo para o diabo, você está vendendo o seu corpo para o diabo. Sabe o que é que acontece para os homens? Vocês estão derramando um sêmen que no tempo certo seria um filho seu. Estão jogando fora, dando descarga na privada, ou colocando no papel higiênico, ou lavando as mãos na banheira na pia do seu banheiro. A mesma coisa as meninas. Dá para entender? Não é forte? Não é oferta? Então significa que o fato de nós praticarmos coisas, seja pornografia ou qualquer outra coisa que a gente esteja pensando nisso, significa que nós não somos controlados pelos nossos desejos. Totalmente. Ninguém é controlado pelos seus impulsos.
Dá para entender isso? Muitas vezes isso acontece porque nós achamos que não teremos punição por isso. Nós achamos que aquilo vai ser só mais uma vez, ou a última vez que eu vou fazer isso. Quantas vezes alguns que já pararam, alguns que estão querendo parar e ainda não conseguiram forças para isso. Eu posso dizer que não conseguiram forças porque não encontraram um motivo que te desse alegria para parar. A palavra de Deus fala de um homem que tinha um terreno muito valioso e de repente ele vendeu aquele terreno. Ele vendeu aquele terreno. Já pensou o cara vender um terreno gigante para comprar uma pedra? Essa pedra deveria valer muito. E a Bíblia diz que ele encontrou uma pedra de maior valor. Só que valores, eles não são financeiros. Valores, eles são espirituais. Valores são princípios. Existem coisas que você não abre mão. Isso vale muito para você. Isso se chama princípio. Quantos entenderam o que eu falei? Aí, quantos aprenderam? Você sabia que existe uma diferença de entender e aprender? Eu vou explicar a diferença entre entender e aprender. E por isso eu posso dizer para vocês que metade do que levantou a mão não sabia nem o que estava falando. Tá? Certo. Vou explicar. Vocês não entenderam ainda. Entender é um processo da mente. Tá? Quem já assistiu filme de luta? Aqui. Quem gostou do Cobra Kai, por exemplo? Cobra Kai. Quem assistiu Cobra Kai? Ó, já... Vamos pensar num desenho, né? Algum desenho de luta, alguma coisa assim que tenha uma coisa bem difícil de fazer. Sabe aqueles bonecos que voam, dá 3 mortais no ar e de repente dá um chute? Vamos lá, o cara chega, ele tem que dar um chute aqui, ó, nessa altura. E aí você vê o cara desse tamanho, lutador de Kung Fu. O cara olha assim e faz... Acerta lá em cima, velho. Tem uma garrafa. Ele bate na garrafa, a garrafa gira e cai em cima. Em pé de novo. Vocês entenderam o que ele fez? Entenderam. Aprenderam o que ele fez? Vai lá e tenta fazer. Então você entendeu. Aprendeu não. Sabe quando é que você aprendeu? Quando você abandonou aquela prática. Então não vou pedir mais para levantar a mão para ninguém se denunciar. Mas vocês entenderam. Mas quem levantou a mão e ainda continua nas práticas dessas coisas erradas, vocês não aprenderam. E você acha que aquele cara ali aprendeu como dando aquele chute? Foi de primeira que ele aprendeu? Quem sabe aquele chute é o número 50.000 dele, para que ele aprendesse. Para aprender a gente precisa de persistência, não só persistência. Olha para quem está perto de você e diz assim: eu e você precisamos de alguém que nos ensine. O pior erro da sociedade é fazer jovens andarem somente entre jovens. Você precisa andar com alguém mais velho que vai te ajudar e te direcionar. Não faz isso, que isso aqui está errado. Você vai se quebrar e isso aqui vai acontecer com você. Deu para entender o que é aprender? Você pode até ter a elasticidade e a velocidade e a força para dar o chute na garrafa, mas você não vai conseguir fazer ela virar e ficar ali em pé. E se você conseguir, quando você pisar no chão, você quebrou a perna, você ficou todo troncho. Porque aquilo ali não é fácil de fazer. Você precisa estar acostumado e conectado com alguém culturalmente para poder mudar. E aí eu te digo, o Evangelho pede para que eu e você nos arrependamos. Se você quer se arrepender ou não, o problema não é meu mais. Aí o problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Minha função é chegar para você e falar para você: ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer abandonar essas práticas? Feche seus olhos e busque o Senhor. Se arrependa, confesse seu pecado e seja salvo. Não quer? Está livre. Pode ir para casa.
Esse é o Evangelho, não tem outro. Não adianta você ir para a igreja para querer receber oração para arrumar namorada, para querer receber oração para arrumar namorado, para poder conseguir alguma coisa, para passar na prova que você não estudou. Tem nada a ver. Nada a ver com isso. O Evangelho é arrependimento, ter uma nova vida. Agora eu vou te dar um motivo, uma motivação, que é mais forte do que um motivo, para que você queira se arrepender. Se o casamento dos seus pais for um modelo perfeito do que você quer para a sua vida, continue fazendo aquilo que o seu pai fez. Se não, mude as suas práticas, se arrependa e creia no Evangelho. Esse é o Evangelho que eu conheço. Arrependimento. Não sei se vocês têm motivo, queria chamar o louvor lá para cima. Eu não sei se vocês têm motivo para se arrepender, para mudar. Eu não sei, eu tenho. Eu tenho diversos motivos. E eu não estou falando isso para querer convencer vocês a fazer a mesma coisa que eu, não. Todos os dias eu tenho motivo para me arrepender. Todos os dias meu coração quer ser ingrato. Todos os dias os meus olhos querem roubar a santidade de mim. É uma luta diária. A batalha é todo dia. Por quê? A minha natureza, anexada às minhas vontades erradas, querem me conduzir para caminhos errados. E todos os dias eu tenho que lutar contra essas vontades e viver o Evangelho. E quando eu me deparo em um problema disso aí, eu tenho que mudar de novo. Vamos ficar de pé para a gente pensar que acabou? Só para pensar, não acabou não ainda. Queridos, pode ser a última que vocês, que estava já no repertório de vocês, viu? Pode ser a última que estava no repertório. Que eu cortei uma música mesmo no final, então. Não tinha mais uma, não era? Não tinha mais uma música na conta? Tinha mais duas, é? Pronto. Mais uma só. E aí eu não sei o que é que se essa palavra alcançou seu coração, sabe, se Deus alcançou o seu coração, o seu entendimento. Infelizmente muitas pessoas hoje vivem como zumbis, onde a palavra de Deus nem alcança o coração, nem alcança a mente, porque a pessoa bloqueou tudo que pode vir de Deus para ela. Às vezes acontece, muitas vezes nós não queremos nos arrepender, porque nós nos achamos autossuficientes e prontos para definir como vai ser a nossa vida. Mas se de repente Deus falou com você, se algumas das coisas que foram faladas aqui, desculpe até minha forma de falar, que às vezes eu sou meio forte no jeito de falar, pode ser que eu tenha machucado você, a intenção não foi essa, eu só quero que você morra para as suas vontades, para os seus desejos, só quero que você morra para aquilo que você sabe que é errado e mude de verdade, porque é muito difícil você ver alguém que você ama andando de ré em direção a um precipício e você não dá um grito para que ela desperte. Imagine alguém que você ama muito, com sonambulismo, e essa pessoa começa a andar assim de ré, só que ela está indo para um precipício muito íngreme, uma montanha muito íngreme, e ela já está perto da ponta, e você tem duas opções: ou você grita e acorda o sonâmbulo e machuca ele porque ele vai ficar assustado, coração acelerado, ou você deixa que ele caia e morra. O que é que você vai fazer? Você vai gritar para acordar aquela pessoa que você ama? Não vai? É por isso que eu estou sendo um pouco forte com vocês, porque a mesma palavra que diz arrependam-se, a mesma palavra que diz vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e exclusivo de Deus, feitos para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são pessoas que nasceram para ser diferente. Se você está aqui nessa noite, e isso aí não é uma palavra de efeito, mas se você veio aqui nessa noite, é porque Deus quer usar você para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família, para mudar
a história da escola que você estuda, para mudar os locais onde você pisar, porque é assim que, da mesma forma, Satanás levanta rebeldes na área da prostituição, na área da pornografia, na área da mentira, na área do roubo, da rebeldia. Assim também Deus levanta santos para combater todas essas áreas. Eu não sei o que está no seu coração, mas se estiver no seu coração ser mais santo, ser diferente, buscar a Deus, esqueça que eu estou aqui, feche os seus olhos e arrependa-se, confesse o seu pecado a Deus, confesse os seus erros a Deus, e o Senhor é fiel e justo para nos limpar. Se você quiser vir aqui para frente, se você estiver precisando receber oração, você está convidadíssimo a estar aqui na frente junto com a gente em oração, buscando a Deus, buscando sua santa palavra, dizendo: Senhor, me perdoa. Você pode estar orando aí: Senhor, me perdoa, eu tenho sido rebelde com meus pais, eu tenho sido um filho ou uma filha desobediente, eu tenho sido um filho ou uma filha preguiçoso, eu tenho sido alguém que mente, eu tenho sido alguém que não é verdadeiro dentro de casa. Você pode dizer: pai, eu tenho sido alguém que vive na prática da masturbação. Por isso que eu falei todos esses, para que você não seja identificado porque você veio aqui na frente, mas que assim como eu, você seja identificado porque é um pecador e precisa de arrependimento. Assim como eu sou o primeiro a estar aqui na frente, porque eu preciso de arrependimento todos os dias. Todos os dias eu preciso de arrependimento. E eu acredito que esse é um momento da ação de Deus para purificar as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa maneira de agir. Fique à vontade se você quiser vir aqui para frente. Se você não quiser, eu vou entender que você já se arrependeu também há muito tempo e não precisa disso, tá? Fique à vontade.